Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre como dar os primeiros passos para o PLM nas engenharias de alto desempenho. Antes da gente iniciar, eu quero colocar alguns pontos aqui para vocês. Esse webinar terá duração em torno de 30 minutos, tá? E na lateral vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas de vocês ali no chat, que a gente vai respondendo conforme o andamento. Nós estamos em duas pessoas para apresentar para vocês e conforme uma está apresentando a outra, já pode estar respondendo ali as dúvidas, tá? Esse webinar, então, ele será apresentado por duas pessoas, como já mencionei. Eu sou o Paulo Costa, trabalho na área de engenharia de aplicações da SK e fico na unidade de Curitiba. Junto comigo está o Renan. Tudo bem, Renan? Fala, Paulo, tudo bem? Bom dia a todos. E o Paulo está em Curitiba, eu estou em Sorocaba e a gente vai trabalhar juntos aí nesse webinar. Isso, exatamente. Então, como vocês podem ver, como eu já mencionei, a gente vai assumir aqui alguns papéis dentro desse webinar. Então, para mostrar a plataforma, a gente vai fazer papel, por exemplo, do marketing, fazer do gestor de projetos, do pessoal da engenharia, para mostrar para vocês como que funciona essa troca de informações, mesmo nós não estando no mesmo local, não estamos conectados na mesma rede, no mesmo servidor, mas nós podemos colaborar através de uma plataforma digital. Bom, gente, agora, antes de a gente entrar no ponto da plataforma, eu queria trazer para vocês só uma analogia sobre as principais diferenças entre uma informação digital e uma eletrônica, porque muita gente se confunde com isso. Quando a gente está falando em analógica, a gente está falando daquele papel, bilhetinho de papel mesmo, ou um desenho mecânico de prancheta, por exemplo. Agora, quando a gente está falando em eletrônico e digital, muita gente se confunde, porque, por exemplo, eu recebi um e-mail, essa informação está no meu computador, então ela é uma informação digital. Não é bem assim. Bom, aqui vocês podem ver, por exemplo, nós temos então um bilhete de embarque. Então eu fui lá no aeroporto, fiz o check-in no totem e recebi impresso então o bilhete. Ali eu tenho informação do horário, tem informação do portão. Só que o que acontece quando tem uma atualização do portão no aeroporto? Aquele meu bilhete que está impresso, ele não me serve mais, ele está com uma informação desatualizada, porque ele é um bilhete eletrônico. Agora, quando nós estamos falando de uma informação digital, quando eu tenho um aplicativo, por exemplo, da companhia, que ele está linkado à plataforma do aeroporto, o que acontece quando meu portão, a informação do meu portão é atualizada? O meu aplicativo mostra isso em tempo real. Então, essas são a principal diferença quando nós estamos falando de uma informação digital, uma informação que está conectada e ela está constantemente fazendo a leitura e trazendo sempre a informação em tempo real. Mas trazendo isso para o nosso mundo, né? Pensem no seguinte, nós estamos ali o papel do diretor de fábrica, então do centro, trocando informação com engenharia. Então ele cobra essa informação, por exemplo, por e-mail, ele cobra essa informação, por exemplo, por WhatsApp, que é muito comum hoje, né? E ele recebe essas informações, ele recebe as respostas, mas constantemente, gente, a gente sabe que a engenharia está atualizando os seus projetos, está fazendo melhoria em seus projetos, está corrigindo algum erro de projeto e assim também o planejamento, né? o PCP. Né? Agora, pensem isso numa cadeia maior, então onde ele está trocando informações eletronicamente com o marketing, com assistência técnica, com o gerente de compras e dentro desse tem mais os colaboradores. Pensa na bagunça que pode acontecer quando a gente tem essas informações eletrônicas. Essas informações elas não são digitais. O objetivo de uma plataforma digital é fazer com que ela seja a fonte única, ela seja a fonte onde eu vou buscar essas informações. Todas as pessoas estão atualizando informações digitais nessa plataforma, consequentemente, sempre que eu consulto ela, tem informações em tempo real. Né? Então, gente, quando a gente fala em PLM, né, gerenciamento de ciclo de vida do produto, a gente está falando em cuidar de toda a cadeia de desenvolvimento. A gente está falando desde a concepção, onde nós temos lá análise de marketing, uma análise de mercado, até os pré-requisitos, a concepção, desenvolvimento, validação, vendas, manufatura, vendas, qualidade, até a entrega e também o descarte do nosso produto. Né? Então, quando nós falamos em um PLM, a gente pode falar também da plataforma 3D Experience, onde nós temos uma plataforma digital para fazer a gestão do ciclo de vida do produto. Agora sim, se vocês me perguntarem, mas a plataforma de hoje para amanhã eu consigo usar a plataforma? Por mais que a gente está falando de uma plataforma em nuvem, né, se você pensar na manhã no sentido literal, daqui a 24 horas,
Posso, é em nuvem, eu posso receber um login e acesso e eu já posso fazer a utilização de uma plataforma com as melhores práticas do mercado, né? Só que existe uma mudança cultural, uma curva de aprendizagem para usar a plataforma, né, em que ela pode começar por alguns setores e ser expandida, né, conforme o seu uso. Então, se eu penso no amanhã no sentido figurado, né, no amanhã como próximo passo, ou como daqui a um ano, sim, daqui a um ano eu posso estar com a plataforma PLM digital. Bom, gente, então para startar isso aqui, a gente vai estruturar então em alguns tópicos específicos. Quais são esses primeiros passos? Conectividade em nuvem. Então, nós estamos falando aqui onde eu tenho a minha ferramenta de projeto instalada na minha máquina, uma plataforma digital em nuvem, onde todo mundo pode consultar essas informações. Nós temos também, então, colaboração entre departamentos. Então, como que funciona essa colaboração, essa troca de informação entre os departamentos. Nós temos também, então, gestão de projetos e tarefas. E, obviamente, isso conectado à engenharia. Então, gestão de projetos e tarefas numa plataforma conectada à minha ferramenta CAD. E também sobre gestão de dados e documentos de projeto. Bom, então, gente, para dar início a isso, a nossa demonstração, demonstração da plataforma, eu quero passar a palavra ao Renan, e ele vai dar continuidade aí, então. Renan, é contigo. Obrigado, Paulo. Então, vamos colocar a mão na massa aqui na nossa plataforma 3D Experience, né, e mostrar de fato como que vocês podem dar um pontapé aí no PLM, nas engenharias de vocês, através de uma ferramenta robusta como a plataforma. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, gente, é que eu estou no navegador. Né? Ou seja, eu estou acessando todas as informações da engenharia, todas as informações da empresa através do navegador. Ele é baseado em navegador e baseado em nuvem. Né? Isso significa que a gente consegue acessar ele, gente, da onde a gente estiver e com qualquer tipo de dispositivo. Né? Basta ser um celular, basta ser um tablet, um computador, basta ter acesso à internet. Tá? Então, olha só, ele é totalmente personalizável, gente, no que se refere às abas de trabalho. Então, eu vou criando essas abas e vou acrescentando os aplicativos que eu vou estar utilizando no meu dia a dia. Né? Isso aqui é muito fácil de personalizar. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, mais uma aba para vocês verem, que eu vou chamar ela aqui de interface. E nessa aba aqui, gente, nós vamos acrescentar então alguns aplicativos para vocês verificarem como que é essa questão aí da personalização. Então a gente tem aqui a nossa lista de aplicativos, né? Isso baseia-se obviamente nos recursos que a empresa adquiriu, né? Então, como a plataforma é uma ferramenta escalável, a gente só tem acesso aos aplicativos que a gente de fato vai utilizar, baseado no dia a dia e nas funções de cada colaborador. Então eu vou pesquisar, por exemplo, um aplicativo muito bacana aqui, gente, chamado 3D Swim, que é um aplicativo que ele tem todos os recursos de colaboração entre pessoas. Então perceba que basta eu selecionar o aplicativo e arrastar para a minha área de trabalho. Né? Então olha só que bacana. Ó. Aqui a gente já tem duas abas, né? De comunidades, aba de conversa. E aqui na aba de comunidades, ó, a gente tem uma aba de demo, de demonstração. E olha só que bacana, gente. Nós já temos aqui um projeto que a gente está começando de um transportador de tarugos. Então o Paulo, ele colocou para mim um esboço ali nessa comunidade e a gente conseguiu ali trocar informações, consegue ali entender de forma bastante conectada como que a gente vai prosseguir com esse projeto. E o legal é que nessas comunidades de projeto, que pode ser por projeto, pode ser por departamento, a gente já consegue trabalhar as maturidades da ideia. Então começou como uma nova ideia, ele colocou ali um croquis, né, do desenho, isso pode estar em PDF, pode estar, por exemplo, como uma imagem, tá? E a gente tem aqui essas questões de maturidade. Então, olha só, percebam o desenho, a gente consegue abrir diretamente da plataforma, tá? E olha só, eu coloquei então um comentário falando que eu gostei do croquis e mudei ali a maturidade de nova ideia para um planejamento de projeto, né? Ou seja, o projeto já pode dar andamento a partir disso daqui. Né? Então a gente tem aqui essas questões de maturidade de projeto. Isso daqui é uma coisa muito importante, né? Já tem todas as informações aqui para a gente começar. Então percebam, gente, que isso daqui nos traz possibilidades muito bacanas, né, no que se refere à parte de colaboração. Então imaginem que outros departamentos, imaginem que outras pessoas estão colaborando num único lugar. Tá? Então todas as informações elas vão estar concentradas aqui. Vou acrescentar um outro aplicativo, gente, que é justamente o 3D Play, que é um aplicativo também muito interessante no que se refere à parte de visualização de arquivos 3D. Tá? Então, nesse momento aqui, eu já acrescentei ele, já vou ajustar ele aqui na tela para mim também, e vou encontrar o arquivo que eu vou utilizar.
Então aqui eu vou pesquisar, por exemplo, pelo transportador de tarugos, que a gente já iniciou esse projeto e o Paulo já colocou ele dentro da plataforma. Uma coisa muito interessante, gente, é as formas de pesquisa e as informações que a gente tem aqui. Ó. Então eu posso pesquisar, por exemplo, por colaborador, posso pesquisar, por exemplo, pelas pessoas que fizeram algum tipo de última alteração, por data, por tipo de projeto, por tipo de arquivo. Então existe aqui o que a gente chama de 6W tags, né, que em português é o 5W2H, né? Na verdade, em inglês, né, já é o 5W2H. Que eu já tenho aqui, por exemplo, as opções aqui por quem está utilizando aquele arquivo, quando que foi utilizado, enfim. Tudo isso para filtrar de forma mais rápida e a gente conseguir encontrar os arquivos de forma mais adequada. Né? Então, por exemplo, eu encontrei aqui o transportador de tarugos ó, e vou arrastar ele para cá e jogar ele no 3D Play para a gente visualizar o arquivo. Então aqui, olha só que bacana, gente. Encontrei o arquivo, arrastei e pronto, já está aqui na minha tela para eu fazer aqui algum tipo de alteração. Então, olha só, a gente já pode fazer a visualização através de cotas, né? Então a gente já pode, por exemplo, colocar uma cota aqui para determinar uma distância. A gente já pode, inclusive, utilizar recurso para fazer alguma explosão automática. Isso daqui é muito bacana porque facilita muito o entendimento do projeto, né? Então ele é um visualizador em nuvem, do qual eu posso acessar do meu navegador, posso acessar do meu celular, posso acessar da onde eu estiver, basta ter acesso à internet. Um outro ponto muito bacana aqui, gente, é a questão de colaboração entre departamentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aba, gente, que é a aba de marketing, né? Então, olha só que bacana. Eu já tenho aqui algumas informações que veio diretamente do meu departamento de marketing para me ajudar a tomar melhores decisões no meu dia a dia de projeto. Então, olha só, percebam que a gente já tem aqui algumas informações de pesquisa de mercado. Então, imaginem que já tenha um transportador de tarugos no mercado e foi feita uma pesquisa de marketing para entender quais tipos de características a gente quer melhorar no nosso próximo projeto para atender as expectativas dos nossos clientes. Então, por exemplo, a questão de desempenho, a questão de peso ou aparência. Então, aqui, ó, 60% dos nossos clientes, por exemplo, determinaram que preferem um projeto com melhor desempenho. Então, essas informações que já estão conectadas entre a engenharia e entre o marketing, por exemplo, já nos ajuda a tomar melhores decisões. Então, essa parte de colaboração, gente, é muito importante que vocês entendam que a plataforma ela garante que tudo isso está sincronizado e tudo isso está no mesmo lugar, né, de tal forma que a gente consiga trabalhar de forma mais conectada e mais colaborativa. Bom, pessoal, um outro ponto muito importante que é muito bacana a gente entender aqui na plataforma é como a gente consegue gerenciar os nossos projetos, né? Então, como comentado, a gente tem aqui dentro da plataforma todas aquelas abas com aqueles aplicativos que a gente vai usar no nosso dia a dia, e uma dessas abas é justamente a aba de projetos, para a gente fazer o gerenciamento da tarefa no nosso dia a dia. E um diferencial aqui, gente, é o fato da gente conseguir conectar essas informações de tarefa de projeto com o nosso CAD 3D, no caso o SolidWorks, tá? Então eu vou iniciar aqui um novo projeto para vocês verem como que é fácil criar esse projeto, tá? Então a gente pode, por exemplo, acrescentar uma imagem como uma capa, vou colocar um título aqui para ficar bastante didático, né, como título como webinar, e a gente já pode criar ele, gente, através de um template de projeto, ou seja, já tem ali as tarefas que são comuns no nosso dia a dia, né, de tal forma que a gente não precisa ficar recriando aquelas tarefas que são bastante comuns, tá? Então, olha só, já tem aqui algumas tarefas comuns para o projetista, né, como, por exemplo, modelos 3D, criar o desenho 2D, validar o projeto, catálogo, revisar, material para marketing. E aqui a gente pode editar as tarefas, gente, e colocar informações que são muito importantes. Então, por exemplo, uma própria descrição da tarefa, né, determinar, por exemplo, a prioridade, determinar, por exemplo, quantos por cento dessa tarefa está completa, né, que dia ela vai começar, quantos dias eu espero fazer essa tarefa. Aqui é importante, gente, olha, entender que a gente tem os anexos que a gente pode colocar, ou seja, arquivos que são importantes para aquela tarefa, né, e a gente também tem os entregáveis, ou seja, qual tipo de arquivo, qual tipo de documento vai estar associado ao encerramento dessa tarefa. E eu posso, inclusive, né, colocar essa tarefa para algum determinado colaborador da empresa. Então, no caso, eu vou colocar aqui para o meu amigo Paulo, por exemplo, essa tarefa aqui dos modelos 3D. Então, já tem a informação de quem que é o responsável pela tarefa, né? Inclusive, gente, as dependências de projeto aqui, né? Ou seja, qual tarefa que eu tenho que criar após o encerramento desta, né? Então, isso aqui também é muito importante. E como vocês puderam observar também, nós temos aqui uma visualização em estilo Kanban, né, onde assim, clicando e arrastando, a gente consegue determinar se a tarefa ela está para ser realizada, se ela está em progresso ou se ela está completa.
Então vamos dar uma olhada então, gente, no nosso cronograma, né? Então isso aqui é uma coisa muito bacana, né? Ó, que é conseguir visualizar o nosso cronograma baseado ali nas dependências e também baseado no tempo e nos dias que a gente está nesse projeto, né? Então perceba que eu tenho as tarefas que são dependentes uma da outra, né? Ou seja, qual tarefa que depende uma da outra. Aqui então a gente consegue ter uma visualização bastante gráfica se o meu projeto está dentro do prazo, se não está. A gente consegue visualizar também o que a gente chama de milestones, que são, por exemplo, pontos, marcos, né, de tarefa, se ela está terminada naquela etapa ou se ela não está. Então isso também é muito bacana, tá, gente? E, lógico, também verificar a questão de qual tarefa, com quem que ela está associada, né, com qual usuário ela está associada. E aqui, gente, nós temos também os indicadores do projeto. Isso daqui também é muito bacana, porque se refere a justamente essa questão gráfica que a plataforma tem como característica. A gente consegue visualizar as tarefas em tempo real aqui, ou seja, quais tarefas já estão terminadas, quais tarefas, por exemplo, estão atrasadas, aqueles milestones, aqui nesse caso da tarefa não tem nenhum, mas a gente poderia colocar um marco de cada tarefa para entender se naquele ponto ela foi entregue ou não, tá? Inclusive colocar os recursos, né? Entender quais recursos eu estou utilizando no nosso dia a dia e também entender qual é a tarefa de cada funcionário naquele determinado dia para entender se ele está sobrecarregado ou se ele não está. Então percebam, gente, que essa plataforma de gestão de tarefas e projeto dentro da plataforma 3D Experience, ela facilita muito essa nossa interpretação do projeto, até porque ela está sincronizada, ou seja, a informação ela é em tempo real. Isso também faz com que a gente consiga acessar ela, gente, da onde nós estivermos, né? Então, se eu quero acessar o projeto do aeroporto, se eu quero acessar a tarefa de casa, basta eu ter um dispositivo com acesso à internet, tá? Então, entendam que essa gestão de projetos e gestão de tarefas ela é extremamente dinâmica. Então, isso ajuda muito no nosso dia a dia. Um outro ponto aqui muito importante, gente, é então como que nós colaboramos de fato com os projetos aqui dentro, né? Então vamos fazer esse cenário que o Paulo comentou no início, né? Ele é o projetista, eu sou o gestor de projeto. Então vamos pegar, por exemplo, um projeto aqui que já está pronto e a gente vai entender o seguinte, ó, ele já tem aqui ó, 6 tarefas, das quais 5 já estão completas. Tá? Então só tem uma tarefa a ser realizada. Então, se a gente olhar ali no nosso Kanban, a gente vai conseguir verificar que é justamente a tarefa de revisar projeto. Então olha só, eu vou falar que eu vou fazer essa tarefa, vou colocar ela em desenvolvimento, por exemplo. Né? Então agora eu tenho que revisar o projeto da nossa esteira, do nosso transportador de tarugos. Tá? Então, por exemplo, a gente vai na nossa interface lá onde eu acrescentei o aplicativo de visualização. Então eu já tenho aqui, por exemplo, o nosso transportador de tarugos aqui carregado. Vou maximizar ele aqui, ó, e vou fazer algumas verificações nele, né? E o que é importante nós entendermos aqui, gente, que eu posso usar todas as informações que eu tenho aqui através da plataforma para tomar as melhores decisões, né? Então, por exemplo, a gente viu lá no marketing que existe lá 60% dos nossos clientes que gostariam, por exemplo, de mais desempenho. Né? Então poderia já informar para o Paulo ou para o departamento de engenharia que a gente vai fazer alguma alteração nesse nosso projeto, gerar uma nova revisão desse nosso projeto, baseado em melhorias de desempenho. Tá? Então, por exemplo, já vou olhar aqui que eu quero, por exemplo, mais espaço, né, entre os degraus aqui, ou esses espaços aqui da nossa esteira, do nosso transportador de tarugos. Né? Então, por exemplo, eu poderia alterar aqui para verificar uma medida, né? Então tem aproximadamente ali 300, então vamos exemplificar que a gente quer mudar para 240, por exemplo. Né? Então eu já posso colocar essa informação para o Paulo. Tá? Então olha só o que eu vou fazer, gente. Eu não vou aprovar esse projeto e vou solicitar uma alteração de melhoria. Então eu vou aqui para o nosso recurso de ocorrências, de tal forma que eu posso agora indicar diretamente no 3D, né, qual peça que vai sofrer alteração. Né? Então, olha só que bacana aqui, gente. Então, eu já tenho aqui, de novo, na visualização do nosso transportador de tarugos. Né? Então, eu já vou acrescentar aqui uma nova, que a gente chama de issue dentro da plataforma, mas é uma solicitação de alteração. Tá? Então, por exemplo, vou colocar que vai ser uma nova revisão desse projeto, por exemplo. Então, ó, vai ser gerar revisão para melhorar desempenho. E vou colocar a descrição, ó. Diminuir espaçamentos para 240, né? Então vamos colocar aqui, ó, de 300 para 240.
240. Posso determinar, por exemplo, uma prioridade, então, por exemplo, uma prioridade média. E aqui, gente, o mais interessante é essa capacidade da gente associar ao 3D. Então, eu vou selecionar aqui essa peça, né, e vou falar, então, que ela que vai sofrer alteração. Então, olha só que bacana. Ele já entendeu aqui a peça que vai sofrer alteração e qual montagem que ela está. E também em qual revisão. E aqui eu poderia, por exemplo, colocar um anexo, né? Então, imagina que surgiu algum problema lá em campo. Então, eu posso tirar uma foto, por exemplo, alguma documentação e anexar aqui nessa solicitação de alteração. Então, eu vou iniciar ela aqui, e a partir do momento que eu inicio ela, gente, eu já posso utilizar ela em outros pontos do nosso fluxo de trabalho do dia a dia, né? Então, a gente já pode acrescentá-la numa tarefa, e o bacana é que ela já está associada ao 3D. Então, olha só, se eu pegar aqui agora essa tarefa, tarefa não, né? Essa solicitação de alteração, a gente já vai verificar. Eu já tenho até os arquivos 3D aqui anexados. E como a plataforma ela é baseada em arrastar e soltar, gente, isso aqui é muito fácil, né? Olha só. Eu vou vir aqui na minha aba de projetos, vou criar um novo projeto aqui chamado Alterar Projeto. Vou adicionar ele aqui. E já vou, por exemplo, editar ele, e já vou colocar a descrição. Criar revisão conforme solicitação de alteração. Tá? E também vou colocar aqui, gente, qual usuário que vai criar essa alteração, né? Então, eu já vou, por exemplo, anexar, colocar ele, o Paulo, né, como a pessoa responsável. E vou salvar, gente. Mas eu ainda não terminei de configurar essa tarefa. Por quê? Porque eu posso dar uma colher de chá para o Paulo aqui. Ó. Eu já posso anexar os 3D e já posso, inclusive, anexar a solicitação de alteração. Tá? Então eu vou aqui na minha aba de ocorrências novamente, a solicitação de alteração ela está aqui, ó. Vou clicar e arrastar aqui para a minha aba de projetos, ó, e arrasto para cima do alterar projeto. Vou fazer a mesma coisa, gente, com os 3D aqui, ó, né? Então vou selecionar o 3D aqui e também vou lá na minha aba de projetos e anexar aqui. Então olha só que bacana, gente, se nós entrarmos novamente aqui nessa tarefa, ó, perceba que eu já tenho os anexos que vão ser utilizados aí nessa tarefa. Tá? Então isso aqui é uma coisa muito bacana de colaboração, gente. Então imagina o nível de colaboração que a gente consegue chegar quando a gente utiliza a plataforma 3D Experience. E agora, pessoal, eu vou passar então para o meu colega Paulo, que vai fazer as alterações que eu determinei para ele aqui na plataforma dentro do SolidWorks. E ele vai mostrar ali então alguns recursos muito interessantes no que se refere a essa conectividade do SolidWorks com a plataforma 3D Experience. Então, Paulo, tá contigo aí. Bom, gente, então dando continuidade, agora eu estou assumindo o papel do projetista. Então faz total sentido eu ter acesso àquelas informações da plataforma, eu ter acesso a ela dentro da minha ferramenta CAD, que é a ferramenta que o projetista está trabalhando na maior parte do tempo. Então aqui vocês vejam que eu já consigo ter acesso às tarefas. Então eu tenho acesso aqui àquela tarefa que o Renan criou, então eu consigo observar todas as descrições que ele acabou colocando para lá. E principalmente aqui também, gente, a gente tem os anexos, né? Então a tarefa ela é completamente conectada à minha ferramenta CAD, porque por aqui eu já consigo ter acesso então aos modelos que eu preciso fazer a alteração. Dando continuidade, então a gente pode, por exemplo, aqui verificar qual que é a issue que ele criou para mim. E ele vai fazer a abertura dessa issue então dentro do nosso navegador. Reparem no seguinte, tá? Eu posso observar essa issue aqui, onde ele vai mostrar aqui para nós agora todas as informações também que o Renan colocou lá. Então nós temos aqui, por exemplo, diminuir os espaçamentos de 300 para 240. Eu tenho aqui também objetos relacionados. Então todos os anexos já estão sendo atribuídos e mostrados aqui para mim, assim como eu posso visualizar também outras informações. Mas vamos lá, vamos meter a mão na massa então nessa tarefa. Eu vou pegar essa issue, vou pegá-la, vou colocá-la em work. Então ele vai dizer que agora o Renan vai receber então um aviso dizendo que essa issue agora ela está sendo manipulada, ela está sendo trabalhada. E eu vou fazer o seguinte, gente. Então essa tarefa que eu tenho para fazer aqui, eu vou jogar ela em work. E a partir desse momento, então, eu posso visualizar a tarefa e vamos começar a trabalhar, então, em cima do nosso modelo 3D. Então, nós podemos observar ali que a alteração que o Renan mostrou para nós é fazer a alteração do espaçamento aqui. Consequentemente, vocês puderam ver que o marketing viu que os clientes eles querem mais performance. Então, eu vou fazer a alteração aqui agora para a visualização dos documentos. Então reparem que a visualização que nós temos aqui é totalmente fiel à árvore que eu tenho dos meus equipamentos. Eu vou fazer o seguinte aqui, gente. Então eu vou pegar este arquivo e junto com a esteira que eu preciso fazer a alteração. Então eu seleciono esses dois aqui e a gente vai então fazer a reserva desse item.
porque eu vou começar a editar esses dois itens. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a nossa esteira e vou fazer a alteração atribuída para o Renan. Então a gente vai fazer aqui uma alteração bem simples, né? Eu vou fazer a troca da distância então para 240, consequentemente eu vou incluir mais 2 aletas aqui, então eu vou conseguir fazer o transporte de mais tarugos por minuto, ou seja, eu vou aumentar aqui a performance então do meu equipamento. Então nesse momento, após feita a alteração, a gente vai voltar aqui e agora reparem no seguinte, eu vou pegar esse item, então eu vou executar o salvamento dele dentro da plataforma. No momento que eu estou salvando ele, eu vou processar as alterações lá dentro. Observem que, juntamente com isso, eu já estou fazendo, então, ele já vai trazer os 2 itens que estão sendo alterados aqui. Obviamente, eu vou atribuir uma nova revisão para esses 2 itens. Como comentário dessa revisão, então eu vou colocar a alteração que foi atribuída para mim. Alteração das distâncias para 240 milímetros. Obviamente também eu vou fazer a liberação deste item após o salvamento. Então quando eu faço essa tarefa, reparem no seguinte, ó. Ele está fazendo o upload desses arquivos dentro da plataforma, consequentemente a partir desse momento todas as pessoas vão ter acesso, as pessoas responsáveis vão ter acesso para visualizar essas alterações lá dentro. Então, finalizando aqui, gente, ó, vocês podem observar que os arquivos que nós atribuímos uma nova revisão, ele já está aqui com a revisão B1, junto também aqui com o item da esteira. E, ok, o trabalho do projetista aqui está finalizado. Então, o que eu posso fazer, gente? Voltando para cá nas minhas tarefas, eu posso pegar essa tarefa que nós estávamos aqui em Work e eu vou colocar um ok, eu vou dizer que essa tarefa está incompleta. Então, automaticamente, ela vem para a guia completa e, obviamente, também eu vou finalizar aqui, eu vou dizer que essa issue que foi atribuída para mim, ela foi finalizada, ela foi feita a alteração e, a partir desse momento, então, ela está em Approval. Então, dessa forma, gente, vocês podem observar como que funciona a questão da colaboração entre a plataforma. Novamente, o Renan está em Sorocaba, eu estou em Curitiba, e as atualizações, as tarefas, as modificações que são feitas dentro da plataforma, em cima dos projetos, ou seja, a colaboração, ela é feita em tempo real. Então, a partir desse momento, eu devolvo a palavra para o Renan e ele vai dar continuidade aqui. Renan, é contigo. Obrigado, Paulo. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a plataforma e vamos verificar o que aconteceu, né? Então, ela é como se fosse ali um organismo vivo, né? Então, ela vai acontecendo tudo em tempo real. Então, olha só que bacana. Se a gente pegar aqui nas notificações, a gente vai verificar o seguinte, ó. A tarefa do Paulo ele colocou como completa e a solicitação de alteração ele pediu para ser aprovada, ou seja, determinou ali que ela tem que ser aprovada ali naquele fluxo da solicitação de alteração. Eu também já deixei aqui, gente, uma ferramenta de comparação, que é uma ferramenta muito bacana para a gente entender as diferenças entre as revisões. Ó. Então, vou colocar, por exemplo, para ele verificar apenas as diferenças entre as peças que sofreram revisão, e de forma assim, bastante gráfica, de forma colorida, ele me mostra aqui as diferenças. Né? Então, a revisão A está em laranja, a revisão B está em azul, inclusive com informações aqui que são muito importantes, né? Por exemplo, a data de modificação, a data de criação, quem foi o usuário que gerou a revisão. Né? Então, essas informações são muito importantes para o nosso dia a dia ali de engenharia, e ressaltando, reforçando de novo, gente. Imagina que eu posso fazer essa comparação e ter acesso a essa informação de qualquer lugar, tá? E aqui, gente, vamos dar uma olhada aqui na lista de materiais, né? Então, eu já deixei aqui também a revisão B, né, do transportador de tarugos. E percebam o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui a revisão B da montagem da peça que sofreu alteração, tá? E uma coisa muito bacana, gente, é a possibilidade da gente verificar as propriedades personalizadas que foram trazidas do SolidWorks. Né? Então, por exemplo, aqui já tem uma propriedade chamada código. Né? Então, essas propriedades personalizadas do SolidWorks, elas leem dentro da plataforma. E a gente pode ter acesso a elas através da lista de materiais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as peças com seus determinados códigos. Tá? E, por exemplo, eu posso pesquisar aqui, gente, dentro da plataforma pelo código, não necessariamente pelo nome do arquivo ou por algum outro tipo de propriedade personalizada. Então, qualquer uma dessas informações que estejam no arquivo, acompanhe o projeto para a plataforma e eu posso utilizar elas para, inclusive, pesquisar. Então, por exemplo, a gente pode bater aqui o código, né, que a gente
determinou ali, então, por exemplo, o código 0101, e agora a gente pode pesquisar aqui o arquivo. Então, olha só, gente, ele já encontrou para mim qual é a peça com aquele código, né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente consegue encontrar as informações de forma muito rápida, porque a gente basicamente consegue utilizar qualquer informação do produto, qualquer informação do projeto, para fazer essa pesquisa, né, dos arquivos dentro da plataforma. Então, agora, gente, o que nós vamos fazer? Para a gente encerrar aqui essa parte da plataforma, que seria encerrar esse ciclo de engenharia, digamos assim. Eu, no papel de gestor de projetos, eu vou lá na ocorrência que nós temos, né, e vou, por exemplo, mudar ela para completa. Né? Então ela está aqui pedindo aprovação. Só que antes de mudar para completa, né, a gente pode, por exemplo, pegar o arquivo 3D e aprovar ele, né, deixar ele como liberado, né, seja ali para o pessoal de manufatura, ou seja ali para uma próxima etapa de processo. Então, se a gente voltar aqui nos nossos documentos, né, a gente já vai ter aqui, por exemplo, o transportador de tarugos aqui na revisão B. Ela está em desenvolvimento, aqui em trabalho, né? O Paulo poderia ter colocado ela como frozen, ou seja, não liberar ela para nenhum tipo de alteração, como se fosse ali um aguardar aprovação, né? Se ela está em trabalho, significa que os outros usuários podem ter acesso a ela e podem fazer alguma alteração nesse projeto. Então, ó, como eu já verifiquei ali na comparação, já vi que teve as alterações que eu gostaria que tivesse nessa revisão, agora eu posso aprovar. Então, eu vou vir aqui e já vou liberar ela como released, tá? Então, quando isso acontece, gente, ó, percebam aqui, então, ó, que a maturidade dele foi alterada para released. Então, de acordo com as permissões dos usuários dentro da plataforma, agora eu tenho determinados tipos de acesso. Ou seja, agora, por exemplo, o pessoal da fábrica tem acesso a esse arquivo porque ele foi aprovado. Agora, como ele está aprovado, ninguém mais pode alterar. Então, eu tenho essas seguranças, né, de engenharia, de tal forma que eu não tenha nenhum tipo de alteração indesejada. Tá? Então, gente, percebam que isso aqui é muito bacana, porque vai ajudar no dia a dia de gerenciamento de projeto, gerenciamento de revisão, de tal forma que a gente consiga ter controle dos nossos documentos, né, para que a gente consiga reduzir os erros e reduzir retrabalho no dia a dia. Então, eu vou pegar aquela ocorrência e vou falar que então ela está completa. Então aqui, gente, a gente encerra esse ciclo de engenharia, de tal forma que eu identifiquei como gestor de engenharia uma alteração a ser realizada, criei uma tarefa, anexei a solicitação de alteração para esse usuário, ele recebeu lá simultaneamente, fez as alterações no CAD que ele precisava, recebi as notificações do trabalho dele ser terminado, verifiquei dentro da plataforma se está tudo ok, fiz a comparação, revisei e assim eu posso aprovar o arquivo. Né? Então agora o meu arquivo de engenharia, esses meus documentos, eles prosseguem aí no caminho natural da nossa empresa com essa segurança aí da gestão de documentos. Bom, pessoal, então para nós encerrarmos aí a nossa webinar, né, eu gostaria de posicionar algumas coisas para vocês. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente já utiliza várias plataformas online, várias plataformas com recursos digitais, né? Sejam Uber, plataformas ali como redes sociais como o Facebook, as próprias plataformas dos celulares como o Android, elas também têm essas características de serem digitais, né? Então, no nosso dia a dia, a gente já trabalha com isso. Então, a proposta aqui dessa webinar, gente, é justamente apresentar a plataforma 3D Experience como uma solução digital também, mas não para o nosso dia a dia como CPF, como pessoa física, mas sim para o nosso CNPJ, para a nossa empresa, né? Então, como o Paulo muito bem acrescentou no início, né, gente, aquela questão do PLM, todas aquelas disciplinas que ele envolve, né? Então, a plataforma 3D Experience pode ser a resposta que vocês estão procurando, justamente quando a gente se refere ao início da empresa no mundo digital e no mundo PLM. Né? Então, a plataforma 3D Experience, gente, ela atende esses conceitos, mas vale ressaltar, gente, que o que foi apresentado aqui hoje é só uma partezinha, né, do que é um PLM. Né? A gente focou ali na parte de colaboração, na parte de conectividade e também na parte de gestão de documentos. Então, a gente até teve ali um pouquinho de marketing, né? Ou seja, pegando informações ali do pessoal de marketing para fazer com que a gente tome melhores decisões ali no dia a dia de engenharia. Né? Pegamos as informações de marketing para identificar um melhor tipo de revisão, um melhor tipo de coisas que a gente tem que mudar no nosso projeto para que a gente consiga atender os nossos clientes com a melhor qualidade possível. Né? Então a gente passou ali por marketing, a concepção ali com a colaboração e também o desenvolvimento. Mas tem várias outras disciplinas que a plataforma 3D Experience pode ajudar, justamente por ela ser uma ferramenta escalável, né? Ela chegar a ser um PLM de fato e um PLM na nuvem. Né? E aqui, gente, vamos então entender como que essa plataforma pode nos ajudar de fato, né? O que ela vai nos ajudar de fato. Então, ela vai ser uma ferramenta que vai ajudar a gente a aumentar a colaboração entre setores, reduzir os erros e retrabalhos.
Então, se eu tenho uma gestão de revisão ali, eu já tenho a garantia de que sempre eu vou estar trabalhando com o arquivo atualizado, sempre com a informação correta. Isso vai fazer com que a gente aumente a nossa produtividade e reduza custos. Né? Um outro ponto, gente, é a capacidade de otimizar os nossos processos, garantir inovação para o nosso dia a dia, né? E aumentar a qualidade, usar um processo inteligente que ele é totalmente alinhado com os conceitos da indústria 4.0. Né? Um dos pilares da indústria 4.0, que a gente tanto ouve falar, é justamente essa questão da conectividade. Né? Essa coluna da conectividade é muito clara quando a gente fala de indústria 4.0. Né? E por último, gente, mas não menos importante, é o fato de que se a gente consegue gerenciar os nossos documentos de engenharia, isso vai fazer com que a gente consiga organizar nossos documentos, trabalhar de forma padronizada, ter acesso à informação sempre atualizada e uma informação que está sempre disponível, e tudo isso com segurança. Né? Então eu tenho acesso ali na nuvem, ele é muito mais seguro do que um acesso local, porque isso eu estou terceirizando, digamos assim, a segurança dos meus documentos. Então, quando tem um servidor interno, a gente pode ter muito problema de backup, o servidor pode queimar, ou pode até ser roubado, digamos assim, né? Isso pode acontecer. Então, quando a gente terceiriza isso na nuvem, a gente garante mais segurança e, de novo, né, gente, acho que eu vou falar aqui pela terceira ou quarta vez que eu sempre bato nessa tecla, né, para reforçar a questão do documento e das informações estarem acessíveis da onde vocês estiverem, bastando ter um dispositivo com acesso à internet, tá? E aqui, gente, só uma frase para nós refletirmos, né? Então, o que puder ser digital, será digital. Então, como eu comentei, gente, na nossa vida pessoal, muita coisa já é digital. Né? Acessar filme, acessar música, pedir comida, a nossa vida financeira ela já é digital. Então, se nossa vida pessoal já é digital, por que a nossa vida profissional também não? Né? Então, na indústria, a gente vai acompanhar isso e a plataforma é a resposta para isso no que se refere à transformação digital das empresas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na tela para vocês os contatos do Paulo e o meu, novamente, tá? Então, fiquem à vontade aí para mandar e-mail, fiquem à vontade para ligar aí nos nossos telefones. A gente também tem um WhatsApp nesse número. E também fiquem à vontade para colocar dúvidas aí no chat, tá? Então, a gente está à disposição de vocês e obrigado.